aí, boa tarde, a minha galera aí da segunda série, que beleza, ó. 10 nesta quinta-feira, né, 18 de agosto. Gente, é rapidinho, hein? Em pouco tempo nós estamos aí na terceira série, que beleza. E hoje nós temos aqui dois convidados assim, ó, maravilhosos, né? Hoje nós vamos conhecer os dois grandes representantes aqui de um período muito curioso, muito rico, né? Que é o realismo e o naturalismo. O Aloysio Azevedo representando o naturalismo e o Raul Pompeia, além do naturalismo, realismo, impressionismo, expressionismo, é vanguarda. Raul Pompeia é diferente. Epa, pois vamos conversar, hein? Olha quem está aqui, atenção, opa, canetinha, marcando o texto e avançando. Aloysio Azevedo, bom, hein? Ele é o grande, né, autor brasileiro do naturalismo, né? No Brasil, o realismo tem um grande representante, que é o Machado de Assis. Aliás, ele fica acima desses rótulos, mas é só uma forma didática da gente acompanhar o autor, né? O sobrenome Azevedo, né, vem com o Aloysio, o irmão dele, o Arthur Azevedo, que é um dramaturgo muito famoso. Tanto que o Teatro São Luís tem o nome dele, Teatro Arthur Azevedo, aqui do Maranhão, os dois irmãos, hein? O Aloysio, de 1857, foi a óbito em 1913, né? Foi diplomata, um bocado de coisa. O cara é escolarizado, hein? Não é este professor, não. O cara é escolarizado, hein? Olha, vamos conhecer o autor, o representante máximo do naturalismo do Brasil. O Cortiço é a grande obra, né? É um romance coletivo e de tese. Mas que tese é essa? É a questão do meio, né? O meio manipula o humano. Isso na obra. Claro que nós não podemos achar que o meio é causa dos problemas ou não do humano. Tem alguma interferência? Pode até ter, né? Mas nesse período, o segundo momento do século XIX, explodiram, né, as grandes profundidades ideológicas, científicas, o capitalismo avançou de maneira extraordinária, ideias, né, principalmente aquela visão de mundo, aquela visão determinista do humano, né, de que o humano é produto do meio, o humano é isso, é aquilo. Não é bem assim, mas isso rodou na época de uma maneira assim extraordinária, né? E o naturalismo aproximou muito, dentro da literatura, essa tese do humano manipulado pelo meio, de ficar na equivalência dos animais, aquele instinto, né, animalesco, né? Por isso tem aí animalização das personagens, né? É o zoomorfismo. E mostra, então, o humano e suas patologias, né? No Cortiço, os personagens são muito populares, marginalizados. Além disso, são personagens planos, né? Significa dizer que não apresentam, né, complexidade. Olha aí o Herbert Leite, Iracema, a galera aí da segunda série, olha, vamos ficar de olho aqui no Aloysio Azevedo, hein? Porque ele é o autor do romance, a obra-prima, né? A obra que contém, né, todas as ideias e teses do naturalismo. Cuidado, hein? Então, um romance que ele critica o capitalismo, esse capitalismo assim explorador, né, que visa só o lucro e ataca o clero. Aí ele joga duro, hein?
Ora, como é um romance de tese, é um romance coletivo, ocorre uma predominância do espaço. Cuidado com esse detalhe. E o espaço é um cortiço, imagine, né? Então, dê uma olhadinha aí, o Herbert Leite, né? O Adriel aí chegando aí, a galera toda da segunda série, né? Olha que bom. A turma aí, as turmas, né? É muito legal aí, Pajeú, todo mundo aí. A segunda série vem acompanhando essas aulas com muito cuidado, né? Desde março, né? E rapidinho a gente chega aí, em setembro, outubro, novembro, e já vamos pensando na terceira série, né? Para poder avançar rumo ao terceiro grau, né? A segunda série tem que ficar com esse pensamento, né, firme. E para isso é necessário que a segunda série domine bem esses conhecimentos, né? Eles vão somando e vamos para a terceira série, né? E aí está o Aloysio Azevedo com um romance que ele é a obra que vai mostrar uma visão rigorosamente determinista da condição humana. Então, o meio, né, raça, momento, essas coisas assim, esses itens, entram na pauta da explicação da condição humana. Claro que isso não teve uma vigência maior, né? Mas avançou, né? E, de certa forma, ainda respinga no modernismo, que no próximo ano, o segundão aí vai, né, assume essa condição da terceira série e vai conhecer melhor, né? Olha aí, a turma toda chegando aí. Gleucimária, né? Ou Gleucimaria, né? Então, o Aloysio Azevedo, quando a gente lê o Cortiço, se você tiver o Cortiço aí na sua escola, né? Dá uma olhadinha aí tem um filme muito bom, hein? Tem um belo filme, O Cortiço, né? Em que a gente percebe que o romance ele depende muito do espaço, né? O espaço é um cortiço, em que o autor vai movimentando personagens mais próxima de uma realidade animalesca, né, de convivência, né? Então, personagens assim muito populares, marginalizados, né? Produto desse capitalismo, né, assim devorador, esse capitalismo do lucro e não do investimento, né? É exatamente esse o ponto crítico da obra, né? Então, animalização das personagens. Olha aí. As explicações em torno do naturalismo passam por esses pontos aqui, né? O Cortiço é um romance coletivo, o nome já ajuda, de tese. Qual é a tese? Bom, é verificar que o meio vai manipulando os personagens, o espaço, né? Então ele vai experimentando, é uma visão experimental, né? Que o humano, ele de certa forma, incorpora, né, esses detalhes, né, do meio, né, do espaço. E tem explicações bem mais curiosas sobre isso, nos próximos slides, né? E textos que vão comprovando esse momento do naturalismo, né? O Aloysio Azevedo era um sujeito muito escolarizado, foi diplomata, né? E, inclusive ele morreu na Argentina como diplomata do Brasil, né? Então a literatura ajudou a dar essa visão dele, né? Claro que era uma visão um pouco equivocada na época, né, em que o romance foi escrito. Aí você perguntar, aí o que é que sobrou do romance? A crítica, a denúncia social, né, do que é viver num tipo cortiço, né, uma comunidade mesmo marginalizada, né. Nesse sentido, no final do século XIX, no Rio de Janeiro, tinha vários cortiços, né,
em que aquela convivência dentro do cortiço era muito de instinto animal, né? Um negócio muito estranho mesmo, muito complicado, né? E ele escreveu sobre isso. São personagens assim, a prostituta, o caixeiro viajante, o ator fracassado, um trabalha na pedreira, o outro que faz isso, os pandegueiros, coisas assim, né? As mazelas, né? E ele então trabalhou bem o romance dele, né? Vamos ver? Aí, olha o comentário geral aqui, de O Cortiço, de 1890, né? Puxa, já tinha um tempo bom. O Machado de Assis tinha publicado 3 grandes romances dele, né? E o Aloysio nem percebeu que estava fora do contexto, mas nos deu a obra mais digna do naturalismo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Você tem o João Romão, que é o dono do cortiço, né? Um sujeito grosseiro, né? Ambicioso. A Bertoleza, o seu Patrício português, né? Miranda, né? Que mora no Sobrado, olha. É um binômio curioso. De um lado tem o cortiço, do outro tem o Sobrado. Olha que coisa curiosa, né? Mais ou menos a síntese do cortiço é essa aqui. Vamos lá, né? O foco do romance é a história da ascensão social. Aí, do vendeiro, né? Português, João Romão, dono do cortiço, e de uma pedreira. Imagine, né? Quem trabalha na pedreira são homens rústicos, né? Cujos empregados, né? Além de morar nos casebres, ó, faltou o S aqui, alugados, né? Endividam-se comprando fiado. Mas que coisa mais... Você vê, não é? A coisa do capital cruel, né? Gerando a miséria, né? Com essa exploração, o vendeiro vai enriquecendo, né? Auxiliado por sua amante e empregada. Olha aí a situação, como é curiosa, né? Quem será, né? A escrava fugida, Bertoleza. A meu ver, quando eu li pela primeira vez o romance, eu tinha 17 anos, mais ou menos, 18, né? No nível da galera aí da segunda série, né? E então, aí fui lendo, às vezes, de 10 em 10 anos, 5 anos e tal, e descobrindo mais, né, mais coisas. Que ele fez um documento, uma denúncia, né? E então a Bertoleza, a meu ver, é a personagem mais digna. A única digna do cortiço é a Bertoleza, né? Porque ele forjou uma carta de alforria para ela servir de, sabe, de tudo para ele, né? E o maior desejo dele mesmo, né, do João Romão, é melhorar a posição econômica e social para poder chegar no sobrado. Mas chegar como? Bom, ele quer adquirir fortuna e ficar noivo de quem? Da filha, né? Do Miranda. Miranda é posição social elevada, né? O dono do sobrado, que é vizinho ao cortiço. E ele está de olho na filha dele. Mas e a Bertoleza, que é amante e carga, né, dele, e burra de carga dele, né? Aí é que está. Então o que ele faz? Para se livrar da Bertoleza. Denuncia a Bertoleza, dizendo que ela era uma escrava fugitiva, né? Ô, rapaz. Isso era para se livrar dela, para poder ficar com a filha do senhor Miranda, né? E aí, com isso, ele conquistar essa ascensão
social. Que coisa, não é? Bom, denuncia a pobre da Bertoleza, né? Que serviu de burra de carga e outras coisas mais para ele durante muito tempo, né? Bom, em determinado dia a polícia chega para levar a Bertoleza para entregar aos donos dela, né? E a Bertoleza, percebendo a traição, né? Olha aqui, ó. A Bertoleza, percebendo a traição, comete o suicídio. É a única personagem digna da obra, né? A única. Porque os outros são baixo nível, né? Coisa absurda, né? Pois aqui a gente tem o foco, o motivo principal do romance, né, mais representativo do naturalismo brasileiro. Esse é o nosso convidado, né? O Aloysio Azevedo. É o nosso convidado e grande representante do naturalismo, que no Brasil, naturalismo e realismo, o Machado de Assis é o gigante do romance psicológico e tal, que é a linha do realismo, lógico. E o Aloysio Azevedo, com o Cortiço, é o grande nome do naturalismo. Aí a pergunta, como é que fica Raul Pompeia? Aí nós vamos explicar para vocês que o Raul Pompeia, o romance dele, o Ateneu, é uma espécie de ilha, né? Porque não tem uma classificação muito bem definida, né? Olha, eu vou aí um tempinho para vocês relerem esse conteúdo, né, crítico. Dá uma olhadinha para você ver. E aí, galera, segundão, tá aí o João Romão, né? Que representa esse sujeito ambicioso, né? Que quer manipular os personagens dentro do cortiço, né? E o Miranda do lado do sobrado. Quem está no cortiço fica de olho no sobrado, porque o sobrado é o lugar que tem as coisas, né? Então, esse binômio é o binômio que sustenta o romance, né? E é isso que o João Romão está de olho, né? Está de olho na possibilidade de ascensão social, quando ele fica de olho na filha do Miranda. Ei, mas aí ele acaba estragando um bocado de coisa, viu? Principalmente a questão Bertoleza. Valeu! Olha aí o Jailton. Bem-vindo aí, Jailton. Vamos lá. E aqui continua, né? O ambiente degradado do cortiço, né? Um ambiente promíscuo, né? Vai moldando, né? Vai manipulando, né? Determinando conduta que vivem ali, né? Aí vem outro caso curioso, né?
o exemplo da pombinha. Oh, minha gente, mas também é uma delicadeza a pombinha, né? Ela nasce no cortiço, é uma menina, né? Muito pura, muito simples, até certo ponto, viu? De repente, né? Ela chega na primeira menstruação, aí o bicho pega, a partir daí. Acaba na prostituição. É o cortiço. Né? Um outro exemplo também dessa manipulação do ambiente é o Jerônimo, português que chegou no Rio, um aldeão e tal, entrou, foi morar no cortiço, com a mulher e tudo, né? A mulher e a filha, né? Mas aí, com o tempo, ele, né, tinha uma morena, daquele jeito, sabe? Pra gente não usar aquela palavra assim, não é? Sensual, né? E tal, Rita Baiana, um perigo, né? Pois não é que o Jerônimo, um sujeito cuidadoso, né? Assim, um sujeito regrado, né? Pois ele não se apaixonou pela Rita Baiana. Pronto, eita, Rita Baiana perigosa. Ela se rebolava à noite, nas festinhas e tal, nos inferninhos do cortiço. E num desses momentos o Jerônimo está lá, né? Se apaixona pela Rita Baiana. E ela rebala aquela coisa toda e o português fica doidão por ela, né? O negócio é complicado, o ambiente é perigoso, né? E vai manipulando, né? Moldando os personagens, é a tese do escritor dentro da obra, né? É querer provar que o ambiente vai manipulando, né, as pessoas. Não é bem isso aí, lógico, né? E eu trouxe um fragmento mostrando esse ambiente muito degradado, sujo, animalesco, estúpido, né? Tá bem aí, me acompanha aí na leitura. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a fervilhar, a crescer um mundo, né? Uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Gente, isso é um ambiente animalesco, um ambiente de miséria, né? de coisa ruim, né? É algo assim que ninguém quer. É meio animalesco o negócio, né? Mas é esse tipo de ambiente que o Aloysio Azevedo está mostrando na obra dele, né? E ele movimenta essa comunidade, né? É um romance coletivo, né? Ele movimenta essa comunidade nesse espaço do cortiço, em que o instinto animalesco predomina, né? As atitudes animalescas, né? Então, pega bem o título aí, né? O Cortiço. Muito curioso. E do ponto de vista social, todos os personagens são economicamente dependentes, né, da estrutura do cortiço. E quem conduz o cortiço para gerar essa dependência? João Romão, um sujeito ambicioso, né? Um picareta, um sujeito perigoso, que está de olho na ascensão social. Ele está de olho na mocinha lá do sobrado, hein? É uma coisa muito interessante o romance dele, né? Então a galera do segundão aí, na sua cidade aí, na sua unidade escolar, se você faz uma visita aí à biblioteca da escola, vê se encontra um exemplar de O Cortiço. Pega de empréstimo,
E neste finalzinho de semana, faça uma boa leitura da obra. Você tem uma ideia mais ampla, né, do que é o naturalismo, né, do que esse período de muitas influências científicas, o evolucionismo, essa coisa toda, né? Essa visão determinista da condição humana. É a tese da obra. Né? Como é um romance coletivo, não há análise psicológica dentro do cortiço, lógico. Né? É uma comunidade inteira, como é que ele vai analisar psicologicamente tantos personagens? Não tem sentido. Essa é a grande diferença entre um romance naturalista, que é o caso do Cortiço, e um romance realista. Né? No realismo, geralmente o título do romance já é a personagem que vai ser dissecada psicologicamente. Vamos lembrar vocês. Memórias Póstumas de Brás Cubas, olha aí. Dom Casmurro, olha aí. Quincas Borba, olha aí. É assim. O Cortiço já dá a ideia de coletividade, né? É um foco diferente, né? É uma comunidade, ou seja, algo bem coletivo, né? E marginalizado. Esse marginalizado aí é atrelado a esse comportamento animalesco. Esse aí é o princípio do naturalismo. Tudo certinho? Gabriela aí, a turma toda assistindo a aula, hein? Cuidado, Enem, né? Que beleza, muito bom. Pois vamos aí. Olha aí. Olha aqui alguns detalhes internos do romance e detalhes do contexto. Olha os cientistas desse período, né? Darwin, Mendel, Spencer, Huxley. Aí, Huxley. Todos os personagens se nivelam por baixo. Né? É a miséria do cortiço. Agrupam-se num coletivismo tribal, animalesco. Né? A coisa se nivela pela semelhança mesmo. Né? E o nome cortiço? Achei uma boa metáfora. Né? Marca a própria natureza de como se vive no cortiço. Né? Uma grande quantidade de abelhas operárias, né? Olha aí. Olha aí. Com funções assim semelhantes. Tem uma exceção. Aquela abelha. Abelha rainha. E quem é no cortiço, quem é o João Romão? Olha aí. É exatamente isso aí. O terceiro item, pelo processo de antropomorfização, todos estão nesse mesmo nível, homens, animais e vegetais, né? É uma coisa muito interessante. Qual é a síntese do romance O Cortiço? É esta. É um romance de denúncia social. É uma contra-ideologia com aquele capital assim, sabe? Aquele tipo especulador, explorador, né? É uma ruptura. Ninguém é contra o capital. Né? A gente precisa de muitas empresas e muitos empregos, evidentemente. A gente só percebe quando exploram, né? Suga o trabalhador. Mas hoje em dia é muito difícil, as coisas estão mais esclarecidas, né? Exceto no outro lugar em que a coisa é muito complicada. Ainda está como se fosse lá no século XIX. Né?
Vou dar um minutinho para vocês analisarem aí o comentário. A gente volta e avança. Tá bom aí? Oi, Yara, me dê um minutinho, por gentileza, nossa diretora de TV. E aí, segundão, você está vendo aí a situação? Imagine como é que se resolvem as pendências dentro do cortiço desse, na faca, né? É aquela coisa animalesca mesmo, né? É a zoomorfização. E tem aí um sinônimo. Antropomorfização. É o naturalismo. Tá legal? Pois vamos lá, hein? Eu trouxe uma questão do Enem aí, do cortiço, do naturalismo, né? É muito interessante o texto, né? Dentro do cortiço, ele vai trabalhando com as culturas de Portugal, que os portugueses estão aí, né? E com a cultura brasileira. E a cultura que aparece no texto é a da música, né? Vamos ver o texto. E foi uma pequena reformulação para poder ficar mais atraente, né? Lê o texto do Romance O Cortiço e vamos ver a questão, a proposta, né? Analisar a proposta. Muito bem. Então, nós temos aqui o fragmento do romance. Abatidos pelo fadinho, né? Fado, né? Que é a grande, né? A música de Portugal, muito tristinha, aquele negócio todo. E a ironia do autor, fadinho, né? Que é para sacanear mesmo, né? Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, né? Quem vem de Portugal, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza, porque o fado é uma composição de tristeza, melancolia, aquela coisa lá que quando a gente vai a Portugal tem muito na rua, né? Nos bares, boates, etc. Já mudou muito, né? Mas, de repente, o cavaquinho, opa, aqui mudou, hein? O cavaquinho do Porfírio, acompanhado pelo violão do Firmo,
O filme é um mulato que tem um caso, um glamour com a Rita Baiana. Né? Romperam vibrantemente com o chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula, olha aí, o brasileiro misturado aí, né? Para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. Olha que coisa mais doida, né? E seguiram-se outras notas e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes. Então, ele colocou a música do Brasil, né, em choque com o fado português, porque o fado português é muito assim, sentimental, melancólico, meio para baixo, né? E o cavaquinho aí do Porfírio, né? E o violão do Firmo sacudiu a turma. Né? Então, o texto tem essa visão cultural da antítese, né? De brasileiros e portugueses que ficam se engalfinhando dentro do cortiço. É curioso isso aí, hein? Vamos ver a pergunta? Isto é, vamos ver a alternativa que se ajusta à intenção do autor de mostrar a cultura portuguesa através do fado, que destoa da cultura brasileira, do cavaquinho, né, e do violão, aquela coisa mais brejeira, né, mais sensual, né, que acende a galera. Né? Essa é a intenção do autor. A brasileira, a música é mais envolvente, é mais, né? E o fado é aquela coisinha mais mirrada, né? No romance, as personagens são observadas como elementos coletivos. Né? Atenção, personagens, né? Elementos coletivos que são condicionantes, né? De origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro, pois é hora, vamos lá. O que você viu é que, enquanto estavam cantando o fado, né, que ele ironiza, o fadinho, né, aquela coisinha para baixo, né? E quando o cavaquinho entra em ação, a turma se sacode. Então a letra C pega muito legal aqui. Hein? Olha aí, pronto. O poder, né, da música brasileira é mais envolvente. Cala o fado português. É exatamente isso aí. Perfeito. Tudo certinho? Que ótimo. Segundão, fique de olho, hein? Porque aí é 10, hein? Vamos mais. Aqui, chegou, gente. Quem chegou? O romance perfeccionista de Raul Pompeia. O Pompeia ainda tem um acento, que é a capa de um livro que ainda tem muito tempo, né? Ainda tinha um acento no ditongo aberto, ei, né? Lógico que não tem mais. Eu queria mostrar, né, o perfil do autor, o ano de publicação, né? 1863 ele nasceu e foi a óbito em 1895. Olha que coisa, né? Poxa, o cara falece aos 32 anos, né? Ele comete suicídio. Negócio terrível isso aí, né?
Era um sujeito genial, Raul Pompeia. E genioso. Pra vocês terem uma ideia, o livro dele, né, a qualidade da obra é do nível do Machado de Assis. Ele é um rival do Machado de Assis. Pela qualidade da obra. É um romance super, né, refinado, onde ele apresenta uma visão assim totalmente diferente, né? É um caso particular. Escreveu aos 25 anos o livro. É um romance ilha, né? Uma classificação complicada. Você não vai dizer que ele é realista, porque tem outra possibilidade. Você não vai dizer que ele é naturalista, é o mínimo, porque tem outra possibilidade, né? Ah, então, professor, ele é um romance impressionista. É, mas tem mais possibilidade. Que coisa, não é? É isso. Esse cara era uma super inteligência. Ele estudou na famosa Escola de Direito do Recife, né? Mas quando voltou, botou banca de advogado e dedicou-se ao jornalismo. Ele era antimonarquista. Claro, ele era um republicano, né? Curioso. E escreveu essa obra magnífica, né? Uma obra espantosa. Uma obra que a segunda série aí, se tiver a oportunidade, dá uma olhadinha, né, na biblioteca da escola. E, ó, vai lá, hein? Se tiver o Cortiço, pega o Cortiço. Se tiver o Ateneu, pega o Ateneu também, né? Meu amigo, não perca tempo. E tem um filme, o Cortiço. Você vai gostar muito, porque a Rita Baiana, eita, mulata perigosa, viu? O Ateneu não recomendo muito não, né? O Ateneu é um romance de um super intelectual, né? É um romance memorialista, porque a gente vai comentar o romance porque que ele é memorialista. É o chamado romance de formação, né? Um menino que vai para dentro do colégio interno, né? Uma criança, né? E passa um longo tempo dentro desse colégio, uns 7, 8 anos. Sai, e esse menino quem é? É o próprio Raul Pompeia, né? Por isso que é um romance memorialista. E ele sai do Ateneu com esses traumas de infância, né, que ele sofreu dentro do Ateneu, né? Imagine o quê, né? Você tem ideia, né? Os traumas sexuais, né? O menino sofreu, né, o assédio e as coisas aconteceram. Isso traumatizou o menino. Ele sai rapazinho, né? Se forma em direito, escreve o romance com muita mágoa, muito ressentimento. O próprio Raul Pompeia era uma pessoa difícil, de temperamento sensível, né, irrequieto, hiperativo. Ele envolveu-se em muitas polêmicas, né, em situações que o deprimiram muito. Os inimigos, né? Ele caiu na armadilha, né? O ego foi o inimigo dele. Ele não suportou, não tinha o autocontrole, né? Não suportou e cometeu suicídio de uma maneira muito, assim, extravagante, né? Terrível. Foi numa noite de Natal, né? Olha aí, segundão, dê uma olhadinha com todo cuidado, hein? O Ateneu, uma obra de gênio mesmo, né? Um romance super, né? Maravilhoso. Ele já estava com seus
a turma começou a bater e polemizar, né, a questão da masculinidade dele, né? Olha aí como é um perigo, né, o preconceito, né? E então os caras começaram a bater no Raul Pompeia, o cara com 30 anos, morando ainda com os pais e tal, aquela coisa de mamãe, peripepei, preconceito. É uma coisa estúpida o preconceito, né? E ele então começa a inchar com essa situação toda e outras brigas, né? E numa noite de Natal, ele era um jornalista brilhante, ele testemunhou, né, a queda da monarquia. Foi ele um jornalista que estava no momento em que a coisa estava acontecendo, né? E então, a partir daí, ele assumiu um alto cargo, né, no governo republicano, mas os inimigos começaram a bater. E ele então aguentou, né? Foi a suicídio, né? Vamos lá. O Ateneu é um romance assim, né? É realista, é naturalista, é expressionista, é impressionista, é super rigoroso. Aí, um artista, né, de talento, sabe, tem momentos que ele é superior ao Machado de Assis. Incrível. Né? O romance ele é narrado em primeira pessoa pelo Sérgio. Né? O Sérgio representa o próprio autor. É o alter ego do próprio Raul Pompeia. Só que já adulto. Né? É uma obra muito inteligente. É coisa de prodígio, né? De gênio. Né? Só para o Segundão ter uma ideia, ele traduziu a obra Evolução da Espécie, do Darwin, quando ele tinha 17 anos. É uma obra que desafia o leitor pela complexidade e pela singularidade. Singularidade, hein? Que beleza. O Raul Pompeia, ele é muito curioso. Dá uma olhadinha. Então, vamos lá, Segundão. O Ateneu é um texto que você percebe um certo lirismo na obra, né, atraindo o leitor em busca de um tempo perdido, que é dentro do colégio interno. Né? Então, uma sensibilidade extraordinária a obra. Né? Eu convido vocês para lerem a obra. Né? E aí puxa no YouTube aí o filme O Cortiço. Né? O Ateneu é um colégio. O título é uma ironia. Viu, Adriel? O título é uma ironia, porque a palavra Ateneu é da antiga Grécia, aqueles, né, estudos, lugares de estudos, de decência, de moral, de ética. Né? E aí o Raul Pompeia põe o nome no romance dele, Ateneu, ironizando o colégio interno que ele estudou, que é o Colégio Abílio, um colégio famoso no Rio de Janeiro. Né? E então, os meninos sofriam esse assédio sexual, né? E a coisa complicou. Né? Romance de formação. É um romance em que mostra a questão da educação e a moralidade, exatamente o contrário, né? Do Ateneu, lá da antiga Grécia. Né? E a profundidade psicológica. O romance é isso.
O narrador, que é o próprio Sérgio, ele é irônico, né? Ressentido, magoado, né? É um romance de vingança, né? Em que o menino Raul Pompeia, né, foi para o colégio Abílio, está aqui, ó. Então ele diz o seguinte: não é o internato que faz a sociedade. O internato a reflete. A corrupção, né? É isso. O romance ele é o microcosmos do macro, que é a sociedade. É um ambiente fechado, né? Ó, e corrupto. De um internato, né? Onde convivem crianças, adolescentes. Imagine o que é que as crianças não vão sofrer com os adolescentes. Professores, empregados, né? Bom, e o homem, Raul, né? O grande intelectual dos jornais, né? Ele foi muito caluniado, né, pelos inimigos, né? Gerou muitas inimizades, envolveu em muitas polêmicas, e aos 32 anos, ó, olha aí, Adriel, pá, o suicídio. Cometeu o suicídio. Isso foi uma tragédia na família, né, e tudo, né? Suicídio é uma coisa terrível, né? A pessoa que comete isso aí não se lembra do sexto mandamento, né, Adriel? Jailton, Gabriela, a galera toda aí, o Ebert Leite, né? É o sexto mandamento, meu amigo, você não pode cometer. Não matarás a si e a outrem, lógico, né? Mas, infelizmente, o suicídio no planeta é 1 a cada 40 segundos, né? Mata mais do que todas as guerras juntas, né? Coisa terrível, né? Vamos lá, galera, olha aí, estamos chegando, hein? Eu tenho aqui um fragmento, o início do romance. Entre aspas, tem uma frase que explica o romance todo. Olha aí, ó. Acompanha aí, galera, ó. Abre aspas. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai. Você imagina a cena, o pai chega na frente do Ateneu, né? E olha para lá e diz para o filho, olha, vais encontrar o mundo aí, hein? Só que na percepção do pai era um mundo sério, né? De estudo e tudo mais, né? Que nada, né? Aí o pai ainda diz assim, coragem para a luta. Mas aí ele vai experimentar dentro do colégio interno a corrupção do corpo, né? A desgraça, um diretor corrupto, safado, né? Olha o que ele diz. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso. Depois, esse depois ele já é adulto, já saiu do colégio, né? E vai narrar a obra, né? Como uma vingança, né? Que me despia num gesto das ilusões de criança educada, exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico. Ele está dizendo que, quando ele foi para o colégio, foi uma experiência cruel ele ter saído de dentro de casa, da mamãe, do conforto da casa, etc. Diferente, né, do que se encontra fora de casa. Tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca, da vitalidade da influência de um novo clima rigoroso. Foi o que ele vivenciou. Sofreu muito. Os maiores pegaram-no e creu, né? Saiu de lá traumatizado, claro, né? Fechando aí, galera, ó, o texto do romance, o narrador e protagonista é o Sérgio, né? E através da perspectiva dele como adulto, cuidado, né? Ele expressa, então, ó, dá uma olhadinha.
Então ele concorda. O pai vai dizer, olha, coragem para a luta. Só que ele não sabia o que tinha lá dentro, né? Olha a letra E, como é interessante, né? O pai diz uma frase que vai explicar tudo pelo avesso, né? Esse é o problema, né? E aí? Estamos fechando, olha aí, né? Que beleza! O fragmento, a gente tem uma compreensão através do fragmento, né? É que o excesso de proteção materna, né? É meio complicado, porque quando o menino sai de casa, né? Dá com a cara no muro, né? Fora do lar ele se arrebenta. É a letra A, né? A vida fora do lar, o excesso de proteção materna vai fazer sofrer mais, né? É uma lição interessante essa aí, né? Os pais precisam saber dosar bem, para quando a pessoa sair de casa, já ter um equilíbrio, bom senso para enfrentar o que vem, não é? Olha, segundão, 10, né? Até o próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.